Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Há muitos anos, o cinema utiliza alguns cenários específicos para criar boas obras de terror, porque florestas são muito assustadoras. Canaviais, por que não? Ainda mais se forem canaviais de rola. E até Perdi a linha. E até milharais, porque quando você pensa em milharal, parece que é muito fácil fazer um filme de terror nesse ambiente. Acontece que geralmente o cinema costuma pegar a floresta e colocar uma assombração nela, uma criatura, um monstro, alguma coisa que vai atacar quem está lá dentro. Seja a bruxa de Blair, seja as criaturas de pânico na floresta, não importa. Olhos famintos. Olhos famintos. Porém, Stephen King, o rei do horror, e seu filho Joe Hill fizeram um Por que conto. o filho do Stephen King se chama Joe Hill e não Joe King? Tem que perguntar pro Stephen King, não pra mim. Cavalo. Acontece que essa dupla decidiu mudar um pouco essa abordagem. E em vez de fazer um matagal ou uma floresta que tem monstros e assombrações, eles fizeram com que o próprio mato fosse o motivo do medo de todo mundo que tá ali. É que o mato mata, né? Com essa premissa está começando mais um Filmes que Existem aqui no canal Piuí sobre o filme Campo do Medo. Eu tinha esquecido de pedir like na gravação, mas eu lembrei de pedir agora. Deixa like. Quando pensamos em um escritor que trabalha, o primeiro nome que vem à mente é Stephen King, porque esse brother trabalha. Ele já fez muitos, mas muitos livros, e esses livros geraram muitos filmes, como é o caso de O Iluminado, Christine, A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade, 1922, muita coisa. E vários desses filmes são excelentes, filmes memoráveis, daqueles que você assiste e lembra pro resto da sua vida. Sou foda. E a Netflix, que não é boba nem nada, percebeu que o Stephen King é uma fonte inesgotável de boas ideias e de grandes sucessos. Não é todo o projeto dele, obviamente, que vai virar um ótimo filme, mas muitos contos e muitas obras dele já fizeram isso. Então a Locadora Vermelha firmou uma parceria para adaptar alguns dos contos de Stephen King. As primeiras amostras que a gente teve foram os filmes Jogo Perigoso, que é um bom filme, e o 1922, que não deu tão certo assim. Mas na sequência vinha uma obra na qual a Netflix apostava bastante, que é justamente Campo do Medo. Escrito por Stephen King e seu filho Joe Hill, o mesmo autor de O Telefone Preto, que também foi adaptado e virou um filme de sucesso, In the Tall Grass, ou Campo do Medo, é um conto de pouco mais de 60 páginas, que chamou a atenção de muita gente, entre eles o cineasta italiano Vincenzo Natali. Vincenzo Natali, o cara que fez o filme O Cubo, que também dirigiu vários episódios de várias séries, como O Gabinete de Curiosidades do Guillermo del Toro. Ele também fez episódio para Westworld, ele também fez para Deuses Americanos, entre um monte de coisa. E veja só, é um diretor especialista em horror. Lançado em 2019 com direção e roteiro de Vincenzo Natali, Campo do Medo mostra dois irmãos num carro indo até uma localidade. Esses são os irmãos Carl e Becky. Esta moça que está no carro está grávida. Ela abandonou o pai da criança porque, na verdade, o pai da criança meio que abandonou ela. É que ele era um escroto e ela percebeu que teria problemas com ele e resolveu vazar. E durante o caminho, a Becky começa a ter enjoos, então ela Também tem que dar uma fuma parada. muito? Não, na verdade é porque ela tá grávida, ela precisa dar uma parada para dar aquela famosa gorfada. É nesse momento em que eles param o carro ao lado de um matagal que ela vai dar uma aliviada, botar para fora o que tá incomodando, que eles começam a ouvir gritos de socorro vindo do meio do mato. Eles são muito audíveis, dá para perceber que é uma criança que provavelmente entrou naquele matagal e não conseguiu mais sair. Os dois, então, decidem que vão ir atrás da criança para ajudar ela, né? Tirar a criança dali de dentro. Help me! I've been stuck in here for days! Dentro do mato, eles começam a ouvir o barulho da criança que vem de um lado, daqui a pouco vem do outro lado. Daqui a pouco eles meio que se separam, acabam se perdendo um do outro, não conseguem mais se encontrar e tem a teoria de que, bom, vamos pular então e aí a gente vai conseguir ver onde cada um tá. Eles fazem isso, mas a cada pulo eles mudam de localização. 3,
You're close. All right. E aí eles começam a entender que, na verdade, esse local cheio de mato tem propriedades misteriosas, porque eles meio que conseguem se deslocar fisicamente dentro desse local. Mas assim, sem precisar se mexer, entendeu? Eles meio que teletransportam. Noturno. Enquanto eles tentam se achar no meio do matagal ou então encontrar o caminho de volta para a estrada, o tempo vai passando, a noite vem chegando e a Beck acaba encontrando ali o Ross, que diz ser o pai desse garotinho que se perdeu e que está pedindo socorro. Só que o Ross, ele tá muito tranquilo, ele fala, ó, eu sei como sair daqui, vem atrás de mim, só toma cuidado para não se perder, tá? Eu vou te levar para a saída. Acontece que no meio do caminho, a Beck não só se perde dele, como ela começa a encontrar restos mortais de seres humanos. E aí ela começa já a ficar com uma pulga atrás da orelha. E detalhe, ela conta pro Ross que ela tá grávida de 6 meses, mas que o pai não quis assumir o boneco, fugiu. Então ela tá ali sozinha com uma criança na barriga. Fudida e mal paga. E enquanto isso, o Cal encontra o Tobin, aquele garotinho que estava perdido. Porém, esse moleque tá mais pra lá do que pra cá, tá completamente doidinho da cabeça e tá enterrando um corvo. E aí, quando o cara pede por que ele tá fazendo isso, ele explica que o mato não pode mover aquilo que está morto. You can find things, but it's easier once they're dead. Ele ainda vem com os papos meio tortos de que existe uma rocha dentro daquele matagal que consegue controlar tudo que acontece ali. E já aproveita para avisar o Cal que a Beck vai morrer. E aí ele leva o Cal até essa tal rocha misteriosa e ele fala assim, ó, encosta na rocha, você vai ver e tal. Quando o Cal tá prestes a encostar nessa rocha, ele ouve os gritos da Beck e sai correndo dali. O início desse filme aqui é muito interessante e consegue botar essa ideia de que eles estão presos num local que eles não conseguem sair. E aí quando você olha para a filmografia do Vincenzo Natali, você vai encontrar o Cubo, que é realmente a mesma coisa, entendeu? Pessoas perdidas num local e não conseguem sair de lá por nada nesse mundo. E ele consegue realmente criar esse clima muito tenso aqui dentro. Inclusive, se você ver esse filme aqui com fone de ouvido, vai ser bem interessante porque o som ele vai vir dentro do mato em vários locais diferentes. Ele vai utilizar esse som 3D para colocar a pessoa lá na frente, depois atrás e tal, e você fica desnorteado junto com os personagens. Cal, quit fucking around. This isn't funny. Becky? Yeah? Esse filme aqui começa muito bem, ele engrena rápido, você fica intrigado, querendo saber o que está acontecendo. E o Vincenzo Natali consegue imprimir essa claustrofobia ao que está rolando, entendeu? Então ele vai ter alguns planos aéreos que mostram pra gente que esse matagal não tem fim. E enquanto os personagens estão ali rolando e acham que estão próximos, a gente está vendo que eles não estão. A gente percebe que eles estão se movendo, que as vozes deles estão em um lugar diferente a cada momento, que o matagal de alguma maneira está mexendo eles. É difícil começar a assistir esse filme e não pensar que o que está por vir é muito bom, mas pode acreditar, daqui pra frente é ladeira abaixo. Daqui pra frente é só pra trás. Aproximadamente 2 meses depois, a gente conhece Travis, que era aquele pai da criança, que era meio estranho, que queria vazar, mas que resolveu ir atrás da sua amada ou ex-amada e seu filhote. E então ele chega lá procurando pelos dois e tal, não encontra, e lá perto de uma igreja ele encontra o carro do Cal. E aí ele começa a ouvir alguns barulhos vindo do mato. Barulhos que gritam por socorro e tal. Ele pensa, cara, só pode ser o Cal e a minha amada, vou sair correndo pra lá. Ele entra no mato e o que ele encontra? O Tobin, aquele garotinho que a gente já tinha visto antes. You okay? Moleque do caralho. Só que assim, passaram-se 2 meses, aquele garoto tava no mato, tá vivo ainda. Ele começa a falar pro Travis que eles estão conectados. E a gente pensa, pô, mas eles nunca se viram antes, como é que isso é possível? O moleque, que sabe o nome do Travis desde o início, fala pra ele, ó, eu vou te levar até a Beck. Eu sei onde ela está. Sabe por quê? Porque o campo não move o que está morto. Temos um corte nessa cena e conferimos a família Ross. E lá mostra o Tobin do lado de fora com o pai dele, a mãe dele e também o cachorro Fred, que sai correndo pro meio do mato e o garoto quer ir atrás. E nesse momento fica claro como funciona. Quer dizer, não fica claro, mas dá meio que para entender como é que funciona esse mato. É como se ele fosse um buraco negro, entendeu? As coisas são sugadas ali para dentro, só que o tempo lá dentro é diferente do tempo do lado de fora. Então as coisas não acontecem de forma linear.
Não entendi nada. E é curioso que o filme começa a trabalhar repetições dessas cenas. Então a gente vai ver de novo o Cal e a Becky chegando com o carro, parando ali. Só que dessa vez eles não vão mais ouvir o Tobin gritando, mas sim o Travis. Ou seja, mesmo que sejam de linhas temporais diferentes, esses personagens acabam se conectando. Eles entram num looping de ficar voltando para ali, e as coisas que entram no matagal e morrem não necessariamente elas vão permanecer mortas. Elas vão indo e voltando. É por isso que o Tobin já conheceu o Travis, porque de alguma maneira ele, aquela versão do Tobin, já havia encontrado o Travis dentro do matagal. E essas memórias se conectam, né? Porque o filme, pela montagem, dá a entender que os últimos a chegarem ali naquele matagal é a família Ross, quando na verdade, se parar pra pensar, eles já estavam ali antes. Aquele bug de viagem temporal, né? E aí vira bagunça. De repente, Becky, Cal, Travis e o moleque Tobin se encontram ao lado do corpo daquele cachorro que, olha só, está morto. Ali começa uma grande DR, onde a gente percebe que o Cal, o irmão da Becky, não gosta do Travis. E ele tem motivos para isso, afinal de contas, o Travis deixou a Becky grávida, ele simplesmente abandonou ela. Entendeu? Mas o Travis tem acusações. Ele fala, ô Cal, eu sei porque que tu tá tão puto que tu não gosta de mim. É porque tu gosta da tua irmã. E não é gostar daquela maneira como irmãos se gostam, de uma maneira meio Cersei e Jaime Lannister. And you're a real hero, playing hubby to your little sister? Which is the next best thing to fucking her, which is what you really want, isn't it? É, ele começa a largar esse papinho e tal, só que agora o Travis se arrependeu. Ele disse que ele voltou porque ele errou no passado. E agora ele chega, se aproxima da Becky, bota a mão na barriga dela e ele sente o chute mais falso que eu já vi no cinema, cara. A mão do ator, ela chega a fazer assim, ó. Well. Cara, como é que o 20 anos Natália fez isso, cara? Me incomodou muito esse chute falso, velho. É que agora que tu é pai, tu manja que não é assim, né? Na verdade, e se essa criança for tipo um Roberto Carlos e der uma bicuda? Ah, foi uma bicuda imensa, porque a mão do cara vai assim, ó. Ah, tu não sabe, quando vê essa criança tem um futuro no futebol. Pode ser. Partiu Roberto, perna esquerda, partiu a bomba! Bom, eles têm um plano de tentar chegar numa construção que eles viram que tá ali perto. Então o Travis bota o Tobin nos ombros e ele olha por cima do matagal tentando chegar até lá. Só que no meio desse rolê, o celular da Becky pega sinal e ela recebe uma ligação que fala o seguinte: toma cuidado com o Cal. Ele quer fazer mal ao Travis. E ela recebe uma outra ligação de Ribeirão Preto que diz o seguinte: o Banco Santander está com uma promoção incrível, você pode abrir uma conta, a gente vai te dar um seguro de vida. Problemaço. E uma terceira ligação que fala assim: você é a Lucinéia? Cara, tem alguém me ligando faz 6 meses achando que eu sou a Lucinéia. Eu já falei, eu não sou a Lucinéia, esse telefone não é da Lucinéia. Aí ele me pergunta, qual que é o número da Lucinéia? Eu falo, eu não sei quem é a Lucinéia. Eu vou te dar a braba, tá? A próxima vez que essa pessoa te ligar, tu fala, esse era o número da Lucinéia. Ela faleceu. Ele não vai mais te ligar. Fala que ela morreu. Tá? Sério, eu faço isso. A ligação cai e eles seguem caminhando, até que acontece uma viagem absurda, que é tipo o campo se mesclando ao feto da Becky. É, ela sente uma coisa estranha e de repente a gente vê o mato entrando na placenta dela. Ela passa mal, mas aparece o Ross lá, metido a galã, e fala, deixa que eu ajudo vocês, eu tenho um plano, eu conheço uma coisa que pode ajudar a gente aqui, que é essa tal pedra mágica. Essa pedra concede poderes incríveis a quem a toca. E aí esse cara vai levando a galera até essa pedra. Porém a Natalie, esposa do maluco aí, chega toda assustada, do nada, meio consternada, com algumas marcas no corpo, dando a entender que talvez esse cidadão aí não é confiável. Mas o Ross diz, eu sou confiável sim, vocês precisam tocar nessa pedra, que essa pedra vai entregar para vocês a redenção de suas vidas, entendeu? Só que o pessoal não quer fazer isso. A Becky começa a desconfiar dele e nesse momento o Ross, vendo a esposa dele ir contra ele, pega a cabeça dessa mulher e... Aqui o Ross parece aquele vilão lunático de filme de terror bagaceira, tá ligado? Ele só quer maldade, ele quer bater na mulher, quer arrebentar todo mundo. E a pedra, que parece ser muito importante na trama do filme, também não fica muito claro o que ela é. No conto já fica um pouco mais claro que essa pedra tá ali há muito tempo. Dizem até que ela está ali antes do continente. E as pessoas que moram ali em volta meio que temem a pedra, mas ao mesmo tempo veneram ela, oferecendo sacrifícios a ela, entendeu? Mandando pessoas entrar naquilo ali. Tanto
tanto é que tem vários carros de vários anos diferentes estacionados perto daquela igreja, mostrando que essa parada da pedra é quase como se fosse um culto, uma parada um pouco parecida com o HP Lovecraft. Adoro referências. Só que aqui no filme, infelizmente, isso que podia ser muito legal se torna extremamente monótono. Pensa num filme chato, modorrento. Esse filme aqui começa bem, ele apresenta o lance do matagal, ele tem a cena aérea do matagal e depois ele tem mais 850 cenas aéreas do matagal. E não dá pra ver nada também, né? Quando fica de novo, nossa, escuro, cara. E ele acaba perdendo essa premissa um pouco mais sobrenatural que ele tinha, instigante, e aos poucos ele vai se tornando um filme de gente fugindo de um maluco. É isso que ele vira, entendeu? E um filme de gente fugindo de maluco chato. Chato pra caralho. Porque se no início ele usava muito bem o fato de ser um só lugar e criar claustrofobia e tal, com o passar do tempo ele vai se tornando repetitivo pra caramba. E também porque o Patrick Wilson se esforça aqui pra fazer um lunático genérico, mas todo o resto, todos os outros personagens, os outros atores sofrem, né? Pô, tu não tá nem aí pra eles, eles são muito ruins, cara. Nossa senhora, velho. Meu Deus. É foda. Cal, Beck, Travis e Tobin vão parar num supermercado abandonado e chegando lá eles estão fugindo daquele lunático, mas aí começa um episódio de caso de família, né? Primeiramente, o Cal fala que nunca provou a relação da Beck com o Travis, que o Travis é um arrombado, que não era pra ela ter ficado com ele. Já o Travis fala assim, você fala isso porque você é super protetor com a sua irmã e você é assim porque você tem segundas intenções com ela. Tem desejos incestuosos. E aí eles começam a ter essa grande discussão. Aparece ali a Márcia Goldschmidt, sei lá o nome da apresentadora. Isso é uma discussão que ninguém se importa, ninguém tá nem aí pra esse papo de incesto, porque isso não é explorado de maneira nenhuma no filme, então parece que só querem lançar isso aí pra chocar, porque incesto, cara, incesto é uma parada tão chocante que no meio de uma fala, assim, tá falando, se tu fala incesto, tu assusta a pessoa, tá ligado? Tipo, fui tomar café, incesto. Que é isso, cara? Mas no meio dessa discussão sobre incesto, rola incesto. Eita porra! Não, é mentira, não rola, só quis chocar mesmo, porque incesto é muito chocante. Para de falar essa palavra, é tipo um ni. Não, o que acontece é que no meio desse casos de família, quem surge ali é o Ross, completamente maluco, e o pessoal precisa parar e procurar uma saída para escapar dele. E é numa dessas que o Travis e o Cal acabam subindo até o telhado dessa construção e eles percebem uma espécie de bug nesse matagal, porque eles veem o cachorro aquele, o Fred, ainda vivo, andando pelo meio do mato, só que tem um determinado momento que ele passa por uma área e ele simplesmente desaparece e consegue sair dali. E eles acham que ali é a entrada desse vórtice temporal, então se ele chegar ali e ir pro outro lado, eles conseguem escapar desse local. I got a plan, John. Porém, Travis escorrega e quase cai. Felizmente, Cal aparece lá e o segura. Mas infelizmente, Cal larga o cidadão, mostrando que sim, ele tem intenções malignas. Eu vou cair! O Ross chega então mais furioso do que nunca. O Cal tenta fugir dele indo pro meio do matagal, mas acaba sendo capturado e morto. E a gente vê que esse lance do Ross matar o Cal no matagal já aconteceu várias vezes, pois tem vários corpos dele ali. Já Travis, que havia levado um tombo desgraçado, conseguiu sobreviver. Encontra a Beck e a Beck fala pra ele, olha, eu ia levar essa criança pra adoção. Porque, como deu pra perceber, você não parece ser um bom pai e eu acho que não vou ser uma boa mãe. Então é melhor entregar pra alguém que saiba cuidar. Não, essa pica não é mais minha. Esse filme tá lotado de mensagens que você pode captar ou não. Algumas são um pouco mais óbvias, como o fato do Ross ser tipo um líder religioso que acaba ficando obcecado por essa pedra do poder e deixa esse poder fazer com que ele vire um homem violento, um homem que não se importa com ninguém e só pensa no poder. Porque é o que acontece com o Ross, né? Ele começa a perseguir os outros e fala, a pedra é o caminho, a pedra é o caminho. Parece um cracudo da Praça da Sé, porra. Ela só quer pedra e os morotó comendo a carne. Infelizmente é bastante repetitivo. Ele fala 1000 vezes a palavra redenção, ela é utilizada em 2 a cada 3 frases do Ross aqui. Redemption is so very easy. E a gente também percebe que ele meio que se vê como esse líder, sabe? Como esse redentor. E não é à toa que todos os outros personagens têm os seus pecados. Então o Cal é o irmão incestuoso, a Beck é a mãe que ia abandonar sua filha, o Travis é o cara que já abandonou a filha antes mesmo dela nascer. O Tobin é a criança burra. O pecado do Tobin é amar demais. Eu sou burro, né? Eu sou um burro. São várias ideias que talvez sejam interessantes, mas que se perdem completamente nesse aqui, que como a gente já falou, é um filme de maluco caçando gente no mato.
de boa intenção, o matagal tá cheio. Ross tenta levar a Beck até a pedra, ela se nega, se protege, pega uma tesoura e enfia no olho do cidadão. Só que na sequência, ela acaba sendo arrastada por figuras matagais, como eu gosto de chamar, até essa pedra e tal. E perto da pedra, ela começa a parir a criança. E tem alguns desenhos ali que informam que isso é como se fosse uma profecia, que teria realmente um parto perto dessa pedra. E logo depois que a Beck tem essa criança, ela meio que acorda, assim, meio tonta ainda, e ela enxerga o Cal ali, segurando a criança e dando para ela um pouco de grama para ela comer. Só que a gente vai vendo pelos relances que aquilo na verdade não é grama, ela está se alimentando do próprio filho. Like you. Só que de repente ela percebe que não é o Cal ali, e sim o Ross, que acaba matando ela naquela mata. O que não significa nada, né? Já que as pessoas morrem e voltam o tempo inteiro, né? Foda-se. Na sequência aparece o Travis ali, trava uma grande batalha com o Ross, mas toma uma ruim. E é quando o vilão tá prestes a matar ele que a Beck, como uma fênix, ressurge das cinzas e ajuda o Travis, fura o olho do Ross e permite assim que o Travis pegue a cabeça desse cidadão e esmague ela contra a rocha que ele tanto adorava. Travis, ao ver a Beck morrer, encosta na pedra e meio que vai obter poderes e tal. O cara falava sobre a pedra, ser redenção e tudo mais. E nesse momento, com a pedra, ele consegue chegar até o Toby e entregar o chaveiro dele pra Beck. Isso porque é um vórtice temporal, então pode ser que a Beck nem tenha entrado ainda em algum momento do tempo, entendeu? Então o garoto Toby sai correndo do mato com a ajuda do Travis, ele atravessa, entrega esse chaveirinho pra Beck do lado de fora. É engraçado que ele entrega o chaveiro pra mina e manda tipo um explico depois, tá ligado? I'll explain later, I promise. E ela, então tá, ela pega, entra no carro, vai embora e depois ela decide que não mais vai entregar essa criança pra adoção. Agora ela vai cuidar do boneco. E aí, enquanto a Beck, o Cal e o Toby conseguem sair desse matagal, pelo menos essas versões deles, a gente vê que o Travis, por outro lado, acabou sendo integrado a essa entidade que é a rocha e o matagal. Pô, isso é um iluminado ruim nesse filme, né? Como o restante do filme, esse final aqui abre margem para interpretação, porque é o seguinte, o que você entendeu que ele fez? Bom, dá pra pegar, a parada mais óbvia é que ele de fato usou os poderes da pedra para conseguir, parece que ele fumou crack assim, né? Ele usou os poderes da pedra para conseguir guiar o garotinho Tobin até o lado de fora e assim salvar a vida de Beck e da filha dele. Porém, ao mesmo tempo, seria apenas uma das versões dessa personagem, já que tem várias linhas do tempo diferentes, né? Então assim dá pra se imaginar que nesse mundo onde ela é salva, o Travis não foi procurar por ela, já que né, ela não tinha desaparecido, assim ele não vai entrar, e nessa outra linha do tempo tem um Travis que sobreviveu também. Será? E assim, de modo geral, na verdade, eu acho que a interpretação é bem simples, sabe? O matagal meio que é uma entidade viva que se alimenta dessas pessoas. Inclusive tem uma cena onde a gente vê que as raízes desse matagal, elas não são plantas, mas sim corpos humanos. Tem um momento ali do filme que isso nos é mostrado. A ideia eu acho muito boa, apesar de eu achar ela semelhante com outras coisas do Stephen King, sabe? Eu acho que tem um pouco de It aqui, de ter algo que toma forma de alguma coisa, mas que na verdade não é aquilo que parece. Eu acho que tem um pouco de O Iluminado aqui. Então ele tem esse lance de outras obras do Stephen King, mas seria uma premissa muito interessante que infelizmente se perde completamente durante o caminho. O lance da igreja, eu acho muito legal ter uma igreja, vários carros. Então, quando o Tobin é transportado para fora do matagal, ele não vai parar na estrada, ele vai parar lá na igreja, como se aquilo ali fosse um portal de entrada e de saída. Tem toda essa relação da igreja ser uma religião, do matagal fazer parte de uma seita. Só que, cara, tudo isso é jogado nesse filme. Assim, é só realmente se você ficar pensando que você vai chegar nessas conclusões e, sinceramente, depois que você assiste um filme desses, você não quer nem pensar, você só quer dormir. Filmes que seriam um bom episódio de Black Mirror, né? Isso aqui seria nossa senhora, seria um dos melhores episódios da 7ª temporada de Black Mirror, que vai ter 3 e 2 vão ser muito ruins. Esse aqui podia ser o muito bom. Podia ser o bom, vai. Podia ser o bom, não muito bom.
Campo do Medo teve um orçamento de 5,5 milhões e assim, não tem como saber quanto é que rendeu pros cofres da Netflix, já que esse filme aqui foi lançado na Netflix, não tem bilheteria e tal, é uma parada, um cálculo que eu jamais vou saber. As críticas foram negativas, com apenas 36% de aprovação dos críticos, falando que o filme é meio confuso, que ele tá cheio de conceitos e nenhum é explorado. Isso é um fato, né? Esse filme aqui tem muito conceito, é incesto, é a pedra mágica, é religião, é abandonar a criança, é redenção, é muita coisa que é tudo solto, entendeu? Você entende esses conceitos se você for atrás do conto, entendeu? Você vai olhar e falar, ah, então é isso, isso, isso. Mas pelo filme só, foda-se, né? Esse filme aqui me entristece demais, porque eu gosto muito dessa ideia e pra mim os primeiros 15 minutos dele são de intenso prazer. O início do filme, apesar de eu achar os atores ruins desde a primeira vez que eles aparecem em tela, eu acho que o filme tem uma premissa tão legal, só que ele se perde completamente, cara. Ele não consegue trabalhar nem o culto religioso, nem o matagal como entidade, nem os pecados de ninguém, ele não consegue fazer nada. Ele é um filme de maluco correndo no mato. Esse é o gênero desse filme, maluco correndo no mato. Para alguns, um filme que existe. Para outros, um filme lixo. Para o Piuí? Cara, é que não é lixo, é ruim. Ele tem 15 minutos, cara, que ó, eu gosto, tá? Os primeiros... Vamos de Existem, mas a gente sabe o que ele é, né? Vamos de Existem, mas assim, quem acha ele um lixo, tá super dentro. Tá certo. Então é isso, pessoal. Se você já assistiu esse filme, comenta aqui embaixo o que você achou dele, se você tem uma outra teoria pro final, uma outra teoria pra trama, porque esse aqui, como a gente falou, é filme em aberto. Você pode olhar ele e imaginar o que você quiser. Porque ele não tem nada. Então ele é um filme completamente aberto. Você pode imaginar literalmente o que você quiser. Filmes em quadro branco, né? Pô, pensa o que tu quiser, encaixa. Quadro verde, nesse caso. Deixa aqui embaixo seu comentário, acesse os links que estão na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí, que um dia vai ter um episódio relacionado a esse filme aqui. Eu costumo terminar os vídeos falando isso, fazendo promessas falsas. Mas nunca tem. Nunca tem.